Você está pronto para essa aventura? Se sim, então vamos começar com essa história. No universo onde o tempo e o espaço colidem, em um futuro não tão distante, a humanidade alcançou o ápice de sua evolução tecnológica. Cidades suspensas arranhavam os céus, veículos voadores teciam o tráfego aéreo e a inteligência artificial governava a logística de um mundo que parecia perfeito. Mas a perfeição, como sempre, era uma ilusão. Sob a superfície brilhante de neon e cromo, uma rachadura se formava, uma corrupção silenciosa que ameaçava desmoronar tudo. Este é o relato de como, da beira do abismo, surgiram os guardiões que ninguém esperava. Esta é a história da gênese dos protetores. Começamos nas ruas mais baixas da metrópole de Neoverídia, um labirinto de becos escuros e vapor que subia dos bueiros. Aqui a velocidade era a única moeda que importava, e ninguém era mais rápido que um jovem conhecido apenas como Flux, vestido com um traje azul escuro, quase invisível na noite. Com finas linhas douradas que pulsavam com energia contida, ele era uma lenda urbana. Para a maioria, ele era apenas um mensageiro ágil, entregando pacotes ilegais para sobreviver. Mas seu segredo era muito maior. Flux podia, por breves e desesperados segundos, dobrar o próprio tempo. Um piscar de olhos para os outros era uma eternidade para ele, tempo suficiente para desviar de um perigo ou alcançar o inalcançável. Seu coração era bom, mas a impulsividade o mantinha sempre um passo à frente do desastre. Uma noite, durante uma entrega de rotina, ele viu algo que não deveria. Uma figura sombria, envolta em uma energia sinistra, desaparecendo em um beco sem saída. Antes que pudesse reagir, um pulso de energia o atingiu. Tudo ficou em câmera lenta. Ele viu seus pais, em um flash de memória dolorosa, desaparecendo em um acidente de laboratório anos atrás, um evento que o deixou órfão e com esse estranho poder. Quando a realidade voltou, o beco estava vazio, mas uma marca de queimadura pulsava no chão, uma cicatriz que ficaria gravada em sua alma. Longe do caos urbano, nas profundezas da terra, nas minas de cristal de Geoda, outra alma atormentada cumpria seu dever. Titanor, um gigante silencioso, seu corpo maciço envolto no que parecia ser uma armadura de pedra viva, pulsando com o ritmo do próprio planeta. Sua força era lendária, ligada diretamente à terra que ele protegia. Cada tremor, cada abalo sísmico, ele sentia como se fossem seus próprios ossos. Titanor era um protetor por natureza, um guardião silencioso de sua comunidade de mineradores. Ele não falava muito, Suas ações sempre foram mais eloquentes. Sua memória mais dolorosa era de um colapso na mina, anos atrás. Ele usou toda a sua força para segurar um túnel inteiro, permitindo que todos escapassem, mas não conseguiu salvar seu irmão mais novo, que ficou preso sob os escombros. A culpa o transformou numa montanha de silêncio e dever. Naquele mesmo dia, enquanto trabalhava, a terra gritou. Não era um tremor comum, era um grito de dor, uma energia alienígena que se infiltrava nas linhas lei do planeta. A pedra de sua armadura rachou ligeiramente. E pela primeira vez em anos, Titanor sentiu medo. Um medo que não vinha da Terra, mas de algo muito, muito acima dela. No pináculo da sociedade de Neoverídia, no topo da Torre Lúmina, a líder da cidade, a visionária Lúmina, discursava para seu povo, com seu cabelo branco brilhante e olhos que refletiam a esperança de milhões. Ela era o farol daquela era. Seu poder era a manifestação da própria luz, capaz de criar armas de energia sólida, escudos de fótons e feixes de pura força. Ela era a líder emocional, a cola que mantinha a frágil paz da metrópole, mas por trás do sorriso confiante, ela carregava o peso de uma decisão terrível. Anos antes, para deter uma praga tecnológica, ela teve que sobrecarregar a rede de energia da cidade. Um ato que salvou bilhões, mas custou a vida de seu mentor, que se sacrificou para conter a explosão. A imagem dele se desintegrando em pura luz a assombrava todas as noites. Durante seu discurso, as luzes da cidade piscaram. Uma sombra momentânea cobriu tudo e Lúmina sentiu uma fisgada em seu poder, como se uma escuridão oposta tivesse tentando sugá-lo. Olhando para a multidão, ela viu um breve flash de pânico nos rostos de seus cidadãos. Um medo irracional que não deveria estar ali. Uma nova escuridão estava chegando e ela sentiu que desta vez a luz sozinha poderia não ser suficiente. Nas sombras que Lúmina tanto temia, outra figura operava Nox. Um vigilante, um anti-herói, envolto em um traje preto, com detalhes roxos que pareciam absorver a luz ao redor. Ele se movia pelos telhados, um fantasma no coração da cidade. Seu poder era a manipulação das sombras
e mais perigosamente do medo, ele podia se tornar uma sombra, viajar através delas e projetar as piores fobias de uma pessoa diretamente em sua mente. Ele caçava os corruptos, os criminosos que se escondiam atrás de fachadas respeitáveis. Sua motivação era a vingança. Sua família inteira foi apagada por uma corporação gananciosa que encobriu um vazamento químico. Ele foi o único sobrevivente, deixado para trás, mudado pela escuridão que o consumiu. Ele não confiava em ninguém, especialmente nos poderosos como Lumina. Naquela noite, enquanto espionava um executivo corrupto, ele sentiu uma presença, uma escuridão que não era sua. Era antiga, faminta e poderosa. A sombra de seu alvo se contorceu, formando um rosto grotesco por um segundo antes de desaparecer. Nox recuou para a escuridão, seu próprio medo ecoando de volta para ele pela primeira vez. Algo muito pior do que a corrupção humana estava se infiltrando em seu domínio, e observando tudo de um santuário isolado, longe do tempo e do espaço, estava Orion, uma figura mais velha, envolta em uma capa dourada tecida com a luz de estrelas esquecidas. Ele era o guardião do conhecimento ancestral, um mentor para gerações de protetores que nunca chegaram a existir. Seu poder era a sabedoria, a capacidade de ver os fios do destino e entender os ecos do passado. Seu sacrifício foi o maior de todos. Ele renunciou a uma vida normal, a uma família, a um lar, para se tornar um observador eterno, esperando o momento em que sua intervenção fosse absolutamente necessária. Ele viu os traumas que moldaram cada um desses indivíduos. Ele viu Flux perder seus pais, viu Titanor perder seu irmão, viu Lumina perder seu mentor, viu Nox perder sua família. Ele viu como a dor, em vez de quebrá-los, forjou neles poderes extraordinários. Agora, Aurion via a ameaça se manifestar, uma entidade de pura entropia, um predador de realidades que havia chegado a este universo. Ele não tinha rosto, não tinha nome, era apenas um vazio crescente, uma força misteriosa que se alimentava da dor e do medo. O pulso de energia que atingiu Flux, o grito da terra sentido por Titanor, a sombra que assustou Lumina e a escuridão que confrontou Nox, eram todos tentáculos da mesma criatura, sondando as defesas deste mundo, procurando suas fraquezas. A cidade Neuveridia, um símbolo de progresso, começou a vacilar. Falhas de energia se tornaram comuns. Surtos de pânico, inexplicáveis, varriam distritos inteiros. A terra tremia com mais frequência, as sombras nos cantos pareciam se alongar e se contorcer quando ninguém estava olhando. Cada um de nossos futuros heróis sentiu essa crescente perturbação em seu próprio núcleo. Flux sentia o tempo gaguejar ao seu redor. Titanor sentia o planeta gemer sob seus pés. Lumina via a luz da esperança de seu povo diminuir. E Nox sentiu uma escuridão rival invadindo seu território. Eles ainda estavam sozinhos, lutando contra seus próprios demônios, assombrados por seus passados trágicos. Cada um deles acreditava estar enfrentando uma nova faceta de seus problemas pessoais. Flux pensou que era apenas um novo sindicato do crime. Titanor, uma instabilidade geológica. Lumina, uma crise de confiança pública. E Nox, um novo nível de corrupção. Mas Aurion, de seu refúgio, via a verdade. Ele via os 4 fios de luz, pedra, escuridão e tempo se movendo pela cidade. Ainda separados, mas em uma rota de colisão inevitável. A ameaça que estava por vir era maior do que qualquer coisa que eles pudessem enfrentar sozinhos. Na escuridão sufocante que se seguiu à primeira onda de caos, os 5 heróis finalmente se encontraram. Mas não havia união em seus olhos, apenas desconfiança. As ruas destruídas de Nova Éden eram um espelho de suas almas fraturadas. Aurion, com seu brilho dourado agora opaco, acusava Lumina de imprudência. Ela, por sua vez, rebatia, dizendo que a cautela dele era paralisante. Zéfer, o mestre dos ventos, tentava apaziguar os ânimos, mas suas palavras se perdiam como um sussurro em uma tempestade. Terra, com a força da própria terra, mantinha Hussey em um silêncio pesado, enquanto Aqua, a senhora das águas, chorava em silêncio, sentindo a dor da cidade em cada gota de chuva que começava a cair. Eles não sabiam, mas essa discórdia era
Exatamente o que ele queria. Uma sombra se materializou no centro da praça devastada. Uma figura sem rosto, um buraco na própria realidade. Ele se chamava Oblivion. Seu poder não era força bruta, mas algo muito mais aterrorizante. A capacidade de apagar memórias, de devorar a esperança. A cada passo que dava, as cores do mundo ao seu redor desbotavam, transformando tudo em um cinza desolador. As pessoas nas ruas paravam, seus rostos se tornando vazios, esquecendo quem amavam, seus sonhos, suas próprias identidades. Zephyr, sempre o mais impulsivo, foi o primeiro a atacar. Ele invocou um tornado furioso, lançando detritos e ventos cortantes contra a sombra. Mas o ataque atravessou Oblivion, como se ele não estivesse ali. A figura sombria simplesmente ergueu uma mão e em um instante o vento parou. Zephyr caiu de joelhos, seus olhos se arregalando em pânico. Ele tentou invocar o vento novamente, mas nada aconteceu. Oblivion havia apagado sua conexão com os céus. Sua esperança se desfez. Ele não era mais um herói, era apenas um homem assustado. Vendo a queda de Zephyr, o pânico se instalou. Terra tentou erguer barreiras de pedra, mas ela se desfazia em pó antes mesmo de se formarem. Aqua lançou tsunamis de água da chuva acumulada, mas a água evaporava ao se aproximar da entidade. A cidade estava caindo, não por destruição, mas por esquecimento. As memórias dos cidadãos, suas histórias, suas vidas, estavam sendo consumidas. Lúmina, desesperada, tentou canalizar sua luz mais pura, um farol de esperança contra a escuridão crescente. Ela conseguiu repelir a sombra por um momento, mas a discórdia entre eles a enfraquecia. Foi então que Oblivion se focou em Aurion. O herói dourado, o símbolo de força, era o pilar que sustentava a moral de todos. Oblivion não o atacou fisicamente. Ele sussurrou em sua mente, mostrando-lhe visões de seus fracassos, das vidas que não conseguiu salvar, apagando as memórias de suas vitórias. A armadura dourada de Aurion começou a rachar, não por um golpe físico, mas pelo peso do desespero. A luz em seus olhos se apagou. Ele caiu, sua espada de luz se desfazendo em poeira. O protetor de Nova Éden estava gravemente derrotado, não em corpo, mas em espírito. A cidade, agora cinzenta e silenciosa, havia caído. Nem todo herói vence na primeira batalha. Passaram-se dias, talvez semanas. O tempo havia perdido o sentido na cidade cinzenta de Nova Éden. Os heróis restantes, agora desacreditados e quebrados, se escondiam nas ruínas. Zephyr mal falava, um fantasma assombrado pela perda de seus poderes. Terra e Aqua cuidavam de um Aurion catatônico, cujo brilho dourado havia desaparecido por completo, deixando apenas um homem vazio. A culpa os consumia. Eles haviam falhado. O mundo lá fora não sabia, mas sua primeira linha de defesa havia se despedaçado. O silêncio era quebrado apenas pelo choro silencioso de Aqua e o peso da derrota. Foi Lúmina quem finalmente quebrou o silêncio. Sua luz estava fraca, mas não extinta. Ela se levantou, o rosto manchado de poeira e lágrimas, e olhou para cada um deles. Ela falou não com a voz de uma líder, mas com a de alguém que se recusava a desistir. Ela lembrou a terra da resiliência das montanhas que suportam milênios de tempestades. Lembrou a Aqua que mesmo o menor riacho pode, com o tempo, esculpir o cânion mais profundo. Disse a Zephyr que o verdadeiro vento não estava nos céus, mas no sopro da vida que ainda existia dentro dele. E olhou para o corpo imóvel de Aurion, prometendo que traria sua luz de volta. Suas palavras eram um bálsamo, uma faísca em meio à escuridão. A esperança, frágil e pequena, começou a reacender. O plano era suicida, mas era o único que tinham. Eles não podiam lutar contra Oblivion de frente. A força dele vinha da desesperança, do esquecimento. Então, eles não lutariam contra ele. Eles iriam alimentar o oposto. O plano era criar um farol de esperança tão intenso, tão puro, que anularia a escuridão de Oblivion de uma vez por todas. Mas isso exigiria um sacrifício. Para criar uma luz tão poderosa, alguém teria que canalizar toda a esperança, todas as memórias, toda a vida que restava e se tornar o combustível para essa chama. E só havia um poder capaz de conter tamanha energia. A armadura dourada de Aurion. Enquanto Lúmina, Terra e Aqua preparavam o ritual no coração da cidade. Atraindo a atenção de Oblivion, Zephyr teve sua própria missão. Ele correu pelas ruas cinzentas, não com ventos, mas com palavras. Ele encontrou cidadãos vazios
e começou a contar-lhes histórias. Histórias de amor, de bravura, de pequenos atos de bondade. Ele não podia devolver suas memórias, mas podia dar-lhes novas razões para ter esperança. A cada história, uma pequena faísca de cor voltava aos olhos de alguém. No centro da praça, Oblivion surgiu, atraído pela crescente energia. Ele viu o que planejavam e investiu contra eles. Mas desta vez, Terra e Aqua o seguraram, não com força, mas com teimosia. Suas barreiras e ondas não eram para ferir, mas para atrasar. Foi quando aconteceu. Aurion se levantou lentamente. As histórias de Zephyr, a fé de Lumina, a determinação de seus amigos, haviam chegado até ele. Ele caminhou até o centro do círculo ritualístico. Ele olhou para Lumina, um único e último sorriso em seu rosto. Ele se tornou o receptáculo. Lumina derramou toda a sua luz nele. Terra e Aqua canalizaram a energia da terra e da água. Zephyr guiou os sussurros de esperança de toda a cidade para ele. O corpo de Aurion começou a brilhar com uma luz dourada ofuscante, mais brilhante que o próprio sol. Oblivion gritou, não de dor, mas de anulação, enquanto a onda de pura esperança e memória o atingia. A escuridão recuou, desfeita pela luz. As cores voltaram ao mundo em uma explosão vibrante. As memórias das pessoas eles voltaram, não como antes, mas misturadas com as novas histórias de esperança. Quando a luz diminuiu, a Oblivion havia desaparecido. A cidade estava salva, o mundo estava salvo. Mas no centro da praça, onde Aurion estava, só restava sua armadura dourada, agora vazia, brilhando suavemente. Ele havia se tornado a própria esperança, o sacrifício final para reacender a luz. Os heróis venceram, mas a um custo terrível. O mundo não será o mesmo, mas a esperança sobreviveu. E se você quer ver como essa jornada épica continua, com o roteiro completo, prompts de imagem para dar vida a essa história e até mesmo a narração, saiba que posso te entregar tudo isso. Me diga o que você precisa nos comentários. Vamos continuar essa saga juntos. Obrigado por assistir e até a próxima. As cinzas caíam como uma neve silenciosa sobre o mundo que mal reconhecíamos. As cidades, antes faróis de vida e progresso, eram agora esqueletos de concreto e aço, testemunhas mudas da fúria de Umbra. Vencemos a batalha, mas a que custo? O silêncio que se seguiu não era de paz. Era um vazio assustador, preenchido apenas pelo som do vento soprando através das ruínas. Olhávamos uns para os outros, os rostos manchados de fuligem e exaustão. Éramos os salvadores do mundo, mas não parecíamos heróis. Parecíamos sobreviventes fantasmas, assombrando os destroços da nossa própria vitória. A alegria que deveria vir com o fim da guerra não veio. Em seu lugar, um peso esmagador se instalou em nossos corações. O povo, aqueles que conseguiram sobreviver, olhava para nós não com admiração, mas com um misto de medo e ressentimento. Salvamos o mundo, mas destruímos o lar deles no processo. As vozes que antes nos aclamavam, agora sussurravam acusações nas sombras. Eles trouxeram essa destruição, diziam valeu a pena? Cada olhar de desconfiança era como uma adaga. Lutamos, sangramos, perdemos amigos e família, tudo para chegar a este momento de desolação. A dúvida começou a corroer nossa determinação. Talvez eles tivessem certos. Talvez nosso poder fosse tão destrutivo quanto o do inimigo que combatemos. A escuridão de Umbra havia sido derrotada, mas uma nova escuridão, a do desespero, ameaçava nos consumir por dentro. Estávamos perdidos, à deriva num mar de culpa e incerteza. Foi então, no nosso momento mais sombrio, que a voz de Lumina cortou o silêncio. Ela subiu nos escombros de uma estátua caída, seu brilho, embora enfraquecido, ainda era um farol de esperança naquela penumbra. Ela não gritou, não fez um discurso grandioso. Sua voz era calma, mas carregada com uma convicção que abalou a fundação do nosso desespero. Olhem ao redor, ela disse. E nós olhamos. Vimos a devastação, a perda, a dor. Sim, vejam a dor. Sintam o luto. Nós não vamos ignorá-lo, nem fingir que não existe. Cada vida perdida, cada lar destruído é uma ferida que carregaremos para sempre. Ela fez uma pausa, seus olhos encontrando os de cada um de nós. Mas agora, olhem de novo. Olhem com mais atenção. E então, vimos uma mãe abraçando seu filho no meio dos destroços. Vizinhos dividindo um pedaço de pão. Estranhos ajudando a erguer uma viga caída.
Pequenos atos de bondade, de resiliência, de humanidade, isso continuou Lumina, é pelo que lutamos. Não por prédios ou monumentos, mas por isso, pela capacidade de nos reerguermos. A escuridão nos testou, nos quebrou, nos levou ao limite, mas ela não apagou a luz que existe dentro de cada um de nós. Suas palavras eram como água para almas sedentas. Não somos heróis perfeitos. Somos falhos, somos marcados, somos humanos. E é justamente por isso que a nossa vitória importa, porque ela não veio de um poder divino, inatingível. Veio do sacrifício, da coragem e da recusa em desistir, mesmo quando tudo parecia perdido. O mundo não precisa de estátuas para nos lembrar. Precisa que sejamos o exemplo, que peguemos a primeira pedra, que estendamos a primeira mão, que plantemos a primeira semente. A guerra acabou. Agora, o verdadeiro trabalho começa. O trabalho de reconstruir não apenas as cidades, mas a confiança, a esperança, o futuro, juntos. Quando ela terminou, o silêncio retornou, mas desta vez era diferente. Era um silêncio pensativo, um silêncio preenchido não por desespero, mas por uma nova e frágil determinação. O discurso de Lumina não apagou nossa dor, mas nos deu um propósito para ela. A inspiração de Lumina nos uniu, mas a realidade da nossa situação logo se impôs. A vitória contra a Umbra não foi completa. Derrotamos sua forma física, mas sua essência, um pulso de energia sombria e caótica, ainda pulsava no coração do planeta. Era como um veneno, espalhando-se lentamente, corrompendo a própria terra. As plantas murchavam ao seu toque, a água tornava-se escura e a vida definhava. Percebemos que apenas adiamos o fim. A menos que encontrássemos uma maneira de purificar essa energia, o mundo morreria de uma forma lenta e agonizante. Foi Aurion quem encontrou a resposta. Ele passou dias e noites debruçado sobre tomos antigos, textos que ninguém mais conseguia decifrar, buscando uma solução que parecia impossível. Finalmente, ele nos reuniu. Seu rosto estava pálido e seus olhos carregavam o peso de 1000 anos. Existe um jeito, ele disse, sua voz baixa e grave. Um ritual de contenção, uma forma de atrair toda a energia sombria para um único ponto e neutralizá-la. Um suspiro de alívio percorreu o grupo, mas foi interrompido pela continuação de Aurion. Mas o ritual exige um sacrifício. A energia de Umbra é pura entropia, caos primordial. Para contê-la é preciso uma força de ordem e vida igualmente poderosa. Um catalisador vivo, um recipiente que possa absorver a escuridão e transformá-la em nada. Todos nós entendemos imediatamente o que ele estava dizendo. O ritual exigia a vida de um de nós. O plano era arriscado e terrível. Teríamos que viajar até o epicentro da corrupção, o local onde Umbra havia caído. Lá, enquanto os outros criariam uma barreira de contenção, um círculo de poder para canalizar a energia, o voluntário se posicionaria no centro. Seria um farol atraindo a escuridão para si. A energia o consumiria, desintegrando seu corpo e sua alma, mas nesse processo, a própria energia sombria se anularia. Olhamos uns para os outros, o peso da decisão caindo sobre nós. Quem faria o sacrifício final? Quem pagaria o preço definitivo para que o mundo pudesse viver? A esperança renascida por Lumina agora tinha um custo terrível atrelado a ela. O silêncio que se seguiu à revelação de Aurion foi o mais pesado de todos. Quem poderia pedir a alguém para fazer tal sacrifício? Cada um de nós se ofereceu. Caé, o guerreiro, disse que seu escudo poderia aguentar. Elara, a maga, acreditava que seus feitiços poderiam conter a explosão, mas Aurion balançou a cabeça para cada oferta. Não, ele disse com uma tristeza profunda. O poder de vocês é forte, mas é externo. O ritual exige uma conexão intrínseca com a própria força vital do mundo, uma ressonância que apenas eu possuo. Foi então que percebemos, desde o início, ele sabia que seria ele. O plano nunca foi sobre escolher um sacrifício. Foi ele nos preparando para a sua partida. Nós protestamos, gritamos, imploramos. Não podia ser ele nosso mentor, nosso guia. Já vivi mais do que muitas eras, disse Aurion, colocando a mão no ombro de Lumina. Vi impérios nascerem e caírem. Meu tempo já passou. O de vocês está apenas começando. O mundo precisa de vocês para guiá-lo, para reconstruí-lo. Meu papel sempre foi este: garantir que vocês tivessem um futuro para construir. Não havia argumento contra a lógica serena de suas palavras. Com os corações partidos, aceitamos.
A jornada até o epicentro foi silenciosa, uma procissão fúnebre para um homem que ainda caminhava entre nós. Chegamos a uma cratera imensa, onde a terra era negra e pulsava com uma luz doentia. A energia de Umbra era palpável, um frio que penetrava até os ossos. Seguimos o plano. Formamos o círculo, nossas energias combinadas criando uma cúpula trêmula de luz branca. Aurion caminhou até o centro. Ele se virou para nós uma última vez, e pela primeira vez vimos um sorriso genuíno em seu rosto envelhecido. Não chorem por mim, disse ele. A vida não é medida em anos, mas no legado que deixamos. E vocês são o meu legado. Vivam, amem, construam. Façam deste um mundo pelo qual valeu a pena morrer. Então ele fechou os olhos e começou o cântico. A terra tremeu. Fios de energia negra como serpentes de fumaça ergueram-se do chão e voaram em direção a ele. A luz em nosso círculo vacilou sob a pressão. Aurion gritou, não de dor, mas de esforço, enquanto seu corpo começava a brilhar com uma luz dourada intensa. A escuridão o envolvia, mas a luz de dentro dele a combatia, a absorvia. As duas forças opostas se chocaram, criando um vórtice de poder indescritível. Vimos seu corpo se tornar translúcido, a energia vital sendo arrancada dele. E então, com um clarão ofuscante que nos forçou a fechar os olhos, e um som que foi o fim e o começo de tudo, tudo parou. Quando abrimos os olhos, a energia negra havia sumido. A terra sob nossos pés já não pulsava com malícia. E no centro do círculo onde Aurion tivera, não havia nada, apenas o eco de seu sacrifício. O sol nasceu no dia seguinte, mas não trouxe o calor de sempre. O mundo estava a salvo. A corrupção de Umbra havia sido purificada. Lentamente, a vida começaria a retornar. A grama voltaria a crescer, os rios correriam limpos novamente. Vencemos. Mas a vitória tinha um gosto amargo de perda. Estávamos ali, os heróis que salvaram o mundo, mas nos sentíamos vazios. A ausência de Aurion era uma ferida aberta em nossa alma coletiva. Ele não era apenas um membro da nossa equipe. Ele era o nosso coração, a nossa sabedoria. Cada passo que dávamos na terra recém-curada era um lembrete do preço que ele pagou. O mundo celebrava. As pessoas, vendo a escuridão recuar, finalmente nos viam como heróis. Ergueram estátuas, cantaram canções sobre nossos feitos, mas nós não conseguimos compartilhar da alegria deles. Como poderíamos celebrar sobre o túmulo de nosso amigo? Carregávamos o peso daquela vitória como uma armadura pesada. As cicatrizes em nossos corpos eram visíveis, mas as marcas em nossos corações eram muito mais profundas. Lúmina, nossa luz, parecia um pouco mais fraca. Kael, nosso escudo, parecia um pouco mais curvado. Elara, nossa sabedoria, parecia perdida em pensamentos. E eu sentia um vazio que nenhuma vitória poderia preencher. Éramos os guardiões de um novo amanhecer, mas estávamos assombrados pelos fantasmas do crepúsculo. A guerra nos forçou a crescer, a nos tornarmos mais fortes, mas também nos tirou a inocência. Aprendemos da maneira mais difícil que, às vezes, para que a esperança possa nascer, um grande sacrifício é necessário. E essa é uma lição que nos marcaria para sempre. O mundo não será o mesmo, mas a esperança sobreviveu.